o Partido Novo, ele não usou o fundo eleitoral, pelo menos na última eleição presidencial. Essa outra agora eu já não acompanhei tanto. E eu achei que aquilo foi um tiro no pé, cara. Porque, pô, a gente não quer usar esse dinheiro público, acho um absurdo, mas ao não usar eles cresceram menos, né? Na verdade, eles foram engolidos por outros que usaram e acabaram crescendo. Você pretende usar o fundo eleitoral ou não pretende? Pretendo. Sendo muito, muito... A gente tinha a mesma posição do Novo e simplesmente não dá para concorrer fora, por exemplo, aqui de São Paulo. Ou candidatos nossos que têm uma rede social tão grande permita que exista doação privada. Não existe, em alguma medida, doação privada honesta fora aí de alguns estados. O que eu quero dizer, se você está recebendo muito dinheiro privado concorrendo a algo no Piauí, provavelmente tem algo de errado no que você está fazendo e no dinheiro que está entrando. Porque, em geral, são empresários interessados em comprar algum acesso. Favores, né? O famoso crowdfunding, aquela doação sincera, picadinha, que é base, por exemplo, de boa parte da política americana. Não existe ainda no Brasil, em volume, para você espalhar para centenas ou milhares de candidatos. Imagina, só os candidatos vai ter mais, o nosso partido vai ter mais de 1.000 candidatos esse ano. Multiplica por todos os outros partidos. Tem gente doando para isso? Não, não tem. Então temos um problema, claro. Só que todos, ou a maior parte, dispõem de muito dinheiro. Então como é que eu vou concorrer com eles em outros estados? Então, sendo pragmático, se eu quero tornar o Brasil um país sério, definitivamente eu preciso eleger pessoas. E para eleger pessoas precisa de dinheiro. É isso. Só que o Novo, olha só, eu tenho muitas críticas ao Novo. O Novo tava num período, como nós, otimista com aquele ganho de cidadania. As pessoas estavam falando em, pô, Operação Lava Jato, não tem um bandido de estimação, olha as doações do Odebrecht. Então, havia um otimismo na ideia de que o brasileiro ia participar da política. O que aconteceu com o brasileiro que estava fazendo isso? Ele estava tomando detergente semana passada. Né? O brasileiro que queria mudar a política, ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro pra gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né? Eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber para onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí você vai aos poucos, né? Vai minando todo o capital social dele aos pouquinhos. Exatamente. O caso justifica de uma coisa e fala, não, foi só isso, daqui a pouco aparece mais e mais. Sim. Ainda fica com fama. Aliás, fama não, a realidade é mentiroso, né? Tá mentindo e tá aparecendo cada vez mais coisas. O que saiu na imprensa foi que a equipe do Flávio não sabia dessa transação. E aí teve uma reunião de emergência. Mas como é que você não conta pra gente? Ele, eu não achei importante e tal. Tem um amadorismo muito grande. E assim, muita gente... É que assim, eu vou ser justo agora com a galera do mercado financeiro. Tô falando dos bancões, a galera que fica tomando essas decisões, que criaram o trade Tarcísio, tentaram o trade Ratinho. Eu sempre falava, cara, olha direitinho o grande mapa, assim, pra você perceber que não vai dar. Eu já sempre falei, não tem candidatura Tarcísio. Não faz sentido pra família Bolsonaro permitir pro Tarcísio candidato. Não dá pra ter o Ratinho, porque o Ratinho tá no Banco Master. O Ratinho vai sair um monte de coisa do Banco Master com o Tayaya, lá no Paraná, ele e o pai vão pular fora. Batata. E pelo menos no caso do Flávio, eles ficaram escaldados e ele não tá conseguindo apoio do mercado financeiro institucional, vamos colocar aí. Tem uns influencers e tal que, não, agora é Flávio, mas difícil. Só que mesmo eles têm que entender, o Flávio é o cara com o maior telhado de vidro de todos. Há muito tempo na política, né? A gente estava discutindo isso hoje, no café da manhã. Todo mundo que está há muito tempo na política tá sujo. Isso é um grande problema. Você é novo na política, então a gente eu tô provavelmente... Não, vou dar exemplo, o Kim ganhou a eleição para deputado federal em 18. O Flávio tá há muito tempo, mas assim, você consegue fazer as coisas sem ser ladrão. Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política, você consegue fazer sem se sujar. Você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro... Uma pessoa lá dentro, entendeu? Até porque... Eu assim, falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara que faz um monte de coisa errada, entendeu? Você pode até não se envolver. Mas você vai ter que apertar a mão do cara, você vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu, que vai ter que ser colocado para negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso.
Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo, para passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos para passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você vai ter que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF, a gente está olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que tá aqui, você, dele, que tá ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai pra lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para esses municípios são desviadas, a população vende o voto pro político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada, e ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia, não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagina se a União Europeia fosse, de fato, administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses três países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que tá. Isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder. É isso que, os instâncias que geram os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse. Não, o sistema, sei lá, o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2 mil habitantes, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali. E ele vai avançando para os políticos, para os grandes deputados, para os grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo.